Olá, o meu nome é Filipa Azevedo. Sou coautora do projeto Hora das Letras e é com muito gosto que estou aqui para dinamizar este webinar com o tema Vamos dar música às palavras? De facto, a poesia destaca-se dos outros textos pela riqueza que transporta. Tal como nos diz João Manuel Ribeiro, a poesia, pelas suas características e códigos específicos, tem um valor educativo inigualável, podendo desenvolver, desde idades precoces, processos peculiares de compreensão, de fruição estética, de criatividade e de transformação de sentimentos. Por outras palavras, o som e o ritmo, a musicalidade e a cadência, a métrica e a rima, as figuras de estilo, a distorção linguística e sintática e a plurissignificação e representação multinivelada, a acumulação de imagética e a construção de uma linguagem com múltiplos níveis são recursos que só a poesia possibilita. Neste sentido, e atendendo também ao que as aprendizagens essenciais de português para o segundo ciclo preconizam, importa, antes de tudo, conseguir cativar e conquistar os alunos para o estudo do texto poético, de forma a que as aprendizagens sejam verdadeiramente significativas. Como sabemos, a música ocupa um lugar de destaque na vida da maioria dos nossos alunos, levando-os a decorar letras inteiras e a conhecer ritmos e métricas distintas. Então, por que não aproveitar esse interesse e gosto para introduzir uma abordagem ao trabalho do texto poético? Nesse sentido, convidamos um famoso escritor de canções, Carlos T., a partilhar connosco a sua vivência em relação à poesia e à música. Gostaria de começar então por falar-vos de um texto que foi importante para mim, no sentido de me despertar para qualquer coisa especial no domínio da palavra, que foi um poema de António Gedeão, Lágrima de Preta, que eu ouvi numa canção, precisamente, numa altura em que eu ainda não tinha contactos com os livros, que eram um objeto raro na minha infância, ao contrário daquilo que circulava na rádio, que eram as canções. E um dia, de facto, ouvi uma canção cantada, salvo eu, pelo Manuel Freire, de um poeta que eu não sabia quem era, mas o texto surpreendeu-me pela sucessão de palavras que eram, sobretudo, de um domínio que eu desconhecia, um domínio da ciência, de algumas coisas que o bico de gás, cloreto de sódio, que eram tudo domínios que eu estava por fora. Mas a conjunção de todos aqueles sentidos, eu percebi que havia ali qualquer coisa diferente. E só muito mais tarde é que viria a perceber que aquilo era um portal aberto para uma coisa chamada poesia. Mas, de facto, aquilo aconteceu porque tinha qualquer coisa por baixo, que era uma voz, uma canção, um acompanhamento muito simples, guitarra acústica, que não me cativou especialmente e cativou-me bastante. O que me cativou bastante foram as palavras. Era um tempo em que eu já ouvia muita música anglo-saxónica, à qual tudo o que me cativava nessa música era a voz, que é, digamos, um instrumento primordial da música popular, que é numa pirâmide hierárquica, é sempre ele que está lá. E, para mim, começou, sem que eu soubesse o que viria a fazer, como é óbvio, no futuro, a voz sempre começou por ser o vetor principal, a atração principal de qualquer coisa, independentemente do que ela possa estar a dizer, do que ela possa estar a veicular. Na canção anglo-saxónica nem sabia muito bem de inglês, não sabia quase nada. Portanto, o que me fascinava eram os fonemas, era o som das palavras, a linguagem em movimento. O Lágrima de Preta é a primeira vez em que, de facto, a voz propulsiona o sentido de uma série de palavras em ação que me desperta para qualquer coisa e que, sobretudo, me faz pensar em coisas tão simples como o racismo, como a possibilidade de haver outras coisas por trás das palavras mais simples, porque aquilo que me fascinou mais tarde, ao pensar na importância deste poema, foi precisamente
a presença de tantos substantivos, ou seja, não há ali muitas metáforas no sentido de coisas adjetivadas, é uma sucessão de substantivos que, sobrepostos e contrapostos entre si, criam de facto qualquer coisa de diferente, e criaram para mim qualquer coisa diferente que me iria guiar, sem que eu soubesse exatamente como nem porquê, para o futuro. De facto, todas as coisas que eu escrevi no futuro, uns 10 anos mais tarde, depois de muitas voltas na minha vida e na vida do país em geral, eu daria comigo, de facto, a escrever canções, mas com uma acentuação muito importante nos substantivos, naquilo que as coisas dizem, naquilo que as palavras evocam, no sentido de nos remeter para a movimentação, uma espécie de movimentação da realidade. E nesse sentido, tudo o que me chamou, depois na minha atuação enquanto pessoa ligada à música e às letras, foi exatamente as potencialidades que vieram a seguir com a voz. Ou seja, eu fui aprendendo também neste pequeno ofício de escrita de canções, sem que eu soubesse muito bem o que é que estava a fazer, porque eu nunca decidi, olha, vou escrever canções, eu vou ser um poeta. Isto são coisas que, de facto, não dificilmente se dizem ou se pensam. No meu caso, então, era totalmente impensável. Foram coisas que aconteceram também como um produto do tempo, um espírito do tempo, das circunstâncias. Quando eu fui posto perante essa possibilidade de começar a escrever essas canções, eu percebi e fui percebendo que a voz era o mais importante. Ou seja, embora eu começasse por escrever as letras e eu ouvisse qualquer coisa nelas que já era sugerido pelo poder das palavras, eu percebi claramente que depois de cantadas, muitas daquelas palavras passavam a significar quase que outra coisa, passavam a ter um outro sentido, porque eram de facto ajudadas pela música, pela musicalidade do cantor, pela voz. E isso foi também uma coisa que eu fui aprendendo e que fui apurando até chegar a outros patamares. E isso devo também muito aos cantores. De facto, portanto, sempre que forem chamados a falar desta coisa, poesia, com os vossos alunos, sobretudo com esta faixa etária, há que ter um cuidado de não meter-lhes as coisas muito pela boca dentro, mas sobretudo mais pelo lado de procurar um portal de um fascínio qualquer, tentar mostrar as várias possibilidades que existem em relação às canções, às letras e à poesia, que está subjacente a isso. Uma das coisas que também me ajudou muito foi perceber de onde é que vinham as canções, olhar para o passado da própria canção e perceber que havia ali uma genealogia que já tinha muitos anos, que era uma coisa nascida na canção popular, sobretudo uma coisa nascida muito produto do analfabetismo, no sentido de que as pessoas não escreviam, mas cantavam, e cantar era uma espécie de recordar, era uma espécie de gravar pensamentos, porque as coisas se perpetuavam pela repetição. E eu fui percebendo também com o tempo que o lado encantatório da canção tem a ver com isso, tem a ver com a capacidade de rememorar, com a capacidade de repetir, e como através dessa repetição as coisas vão ganhando outro sentido. Ora, bom, o crescimento da canção popular na sua importância através do tempo, e que encontra na música popular, sobretudo de matriz anglo-saxónica, o grande começo, o início do seu apogeu a partir dos anos 60, vem exatamente daí. Ou seja, muitos dos cantores letrados, estou a falar, por exemplo, de Bob Dylan, que é uma personagem absolutamente central da música popular, que viria a influenciar meio mundo, é de facto um artista e um compositor que vai buscar uma tradição
iletrada, uma tradição que vem dos bluesmen, dos cantores folk, das pessoas que tinham uma origem quase saltimbanca, andavam por toda a parte dos Estados Unidos, e vai aproveitar a forma para introduzir um tipo de texto mais elaborado, um tipo de texto importado de uma tradição já mais livresca, uma vez que o Dylan é judeu e tem uma relação grande com o Velho Testamento, da tradição da grande palavra, e a grande canção ocidental começa um bocado aí, pelo menos daquela que me influenciou, através disso, essa mistura de chão popular com uma tradição mais letrada. E é isso que vai fazer com que a música cresça muito, sobretudo a música anglo-saxónica, mas é também um processo que se vai refletir e que, com ligeiras diferenças, num processo de português do Brasil, que é a grande potência da música, da poesia portuguesa, sobretudo ao nível da música, que eu viria a descobrir também mais tarde, e que segue exatamente o mesmo caminho. Começa com sambistas quase analfabetos, praticamente analfabetos, que começam a fazer canções e a encontrar sentidos poéticos, mesmo sem saber ler, e essa tradição é mais tarde agarrada por outro tipo de compositores e que vão encontrar o seu ponto de culminância em poetas já perfeitos, como o Chico Buarque, como o Caetano Veloso, como o Vinícius. Neste caso, o Vinícius é inclusive um poeta do livro que decide fazer uma espécie de regressão para a canção, ou seja, o Vinícius, poeta, que tinha editado já vários livros, e alguns deles muito importantes, como O Poeta em Construção, ou Operário em Construção, vai descer a uma tradição popular que é os sambas, as canções, as suas parcerias com Jobim e com o próprio Chico Buarque, porque aquele formato é um formato absolutamente importante, poderoso, no sentido de construir sentidos musicais e poéticos que não estão ao alcance da poesia do livro, uma vez que a poesia do livro é um ato voluntário, é um ato letrado, é um ato de alguém que decide ler um livro, abri-lo e confrontá-lo com a página, confrontar-se com a página, entrar por outros caminhos. A poesia da canção tem esse lado absolutamente gigante, que é voar pelas ondas da rádio, e muitas vezes, e é esse para mim o grande poder da canção, ele há de ser, para muitas pessoas, talvez hoje menos, felizmente há cada vez mais gente letrada, o único ponto de poesia quando encontrar-se na sua vida, porque são pessoas que não têm o hábito de ler, mas há de haver um dia em que abrem uma estação de rádio e há de entrar uma canção qualquer com uma canção que lhes diz alguma coisa, com uma metáfora mais elaborada, que lhes toca numa corda sensível qualquer, e esse é de facto o poder da canção. Eu descobri isso um pouco sem saber, fruto não diria do acaso, mas também de uma busca que me orientou a partir daquele ponto seminal que eu vos falei há bocado, que foi o poema do António Gedeão. Em relação àquilo que vai acontecendo hoje e daquilo que eu vou seguindo, porque é muito difícil também na imensa floresta daquilo que se publica hoje o mundo é muito diferente. Há um jorro contínuo de eventos e, sobretudo, de produção musical, que é quase impossível acompanhar o que é que acontece. Eu registro a importância fundamental do hip-hop, que eu posso, talvez, pensar, e penso que musicalmente é mais pobre do que o formato tradicional da canção, mas, em termos literários, eu diria que é mais rico do que muitas das coisas que se fazem ao nível da canção popular, não só em Portugal, como no Brasil, como mesmo nos Estados Unidos. Não é? Estou-me a lembrar que artistas como o Kendrick Lamar, que são absolutamente marcos da escrita
e da atuação na realidade, mesmo politicamente falando. Em Portugal, por exemplo, nós temos os grandes poetas neste momento que eu considero existirem na música, estão precisamente no hip-hop. Porquê? Porque têm coisas para dizer, decidem intervir com as suas ideias, são poetas do seu tempo. Isto é muito importante, ser um poeta do seu tempo significa veicular aquilo que hoje se pensa, que aquela geração pensa e que a geração seguinte, aquela interligação de gerações vão pensando sobre o que vai acontecendo, e dizem-no com palavras ritmadas, lá está, usando também da prerrogativa da palavra cantada, que é muitas vezes a repetição, cada vez mais acentuada na importância do beat, do ritmo, e cada vez menos na importância melódica. A melodia sempre ajudou a palavra, que é da geração e da tradição de que eu venho, sempre ajudou a propulsionar, digamos, a palavra e a tirá-la para determinadas zonas que encantavam as pessoas, porque a melodia é uma coisa muito antiga, remonta aos gregos, pelo menos, mas aqui a questão de rítmica, a questão produto da evolução tecnológica, ou seja, para ser hoje um MC, que é um desses dizers da poesia do hip-hop, não é preciso ser um grande músico, basta dominar um computador, ter a noção das batidas, que é uma coisa matemática, essencialmente, e depois debitar em cima o jorro de palavras que eles acham que têm de dizer e que estabelece os nexos em relação ao seu tempo. E isso, para mim, é muito importante, de facto, porque é a geração que trouxe uma outra dimensão à palavra. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Emicida no Brasil, que também é excelente, é um poeta por excelência também. Daí que eu acho que não seja muito de ter um pé atrás em relação ao hip-hop, como algumas pessoas que eu conheço, que rejeitam liminarmente o hip-hop devido à sua pobreza musical, lembrando que a música num todo nunca é só uma coisa, são sempre várias coisas, como sempre foi, não é? Porque se nós acharmos, por exemplo, no tipo de música que eu não gostava, da qual fugia muito, que era o fado na minha infância, sempre houve grandes poetas. Mas também houve grandes poetas, por exemplo, no nacional cancionetismo. Ainda hoje, às vezes, dou comigo ouvir certas canções que têm bons textos. Tudo isso dependeria sempre da capacidade dos cantores depois, quer dizer, ou seja, na música, a palavra em si nunca é suficiente. Ela está sempre dependente da capacidade interpretativa do cantor. E quando digo isto em relação ao cantor, não estou a falar do cantor enquanto acrobata, não estou a falar de que é um outro conceito que existe muito hoje devido destas coisas, tipo do The Voice, em que é exaltado o chamado cantor-atleta, aquele que é capaz de cantar 30 notas, onde só seria recomendado meter 20. Eu refiro mais ao cantor do espaço, do silêncio, onde a palavra ressoa, onde a palavra atinge um outro estatuto. Estou-me por exemplo, na linha de um Leonard Cohen, onde a palavra, de facto, tem um outro poder. Mas, voltando ainda em relação ao hip-hop e aos seus correlativos, desenganemos, ela é, de facto, a canção de várias gerações contemporâneas. E eu, em relação a isso, eu respeito bastante isso e há que ter isso em conta no futuro. Porque eventualmente, muitos dos vossos alunos sonham ser cultores deste género. E isso pode ser aproveitado, porque mesmo dentro do hip-hop eu acho que isso pode ser enriquecido. Basta, por exemplo, retirar um pouco do peso que é típico também
da idade de querer mudar as coisas, as grandes mudanças radicais, e introduzir um pouco mais de conhecimento de palavra, e estender um pouco mais o vocabulário. Só que, de facto, aí é que reside o grande problema, porque o próprio vocabulário está em regressão. Mas isso não é um problema da música, é um problema da sociedade em geral e não é um problema dos vossos alunos. Mas acredito que os professores estejam nessa grande frente e que lhes cabe a eles, pelo menos, tentar mudar alguma coisa em relação a isso. E depois desta íntima partilha, que vem subscrever exatamente as potencialidades da poesia e da música, propomos agora um conjunto de estratégias e atividades para trabalhar o texto poético. Tal como Carlos T., também nós queremos que os nossos alunos se sintam fascinados pelo ritmo, pela musicalidade e pela riqueza que a poesia oferece. Os poetas diriam que a poesia não se ensina. Eugênio de Andrade falava mesmo daquilo que designava por inteligência do coração e que entendia que se sobrepunha a qualquer interpretação e orientação técnicas, mas, simultaneamente, nenhum poeta nega a importância que este tipo de texto tem. O importante é que a pedagogia não se centre única e exclusivamente em analisar detalhadamente o seu conteúdo, mas que promova também a exploração da riqueza que o próprio poema, por si só, nos oferece. Então, como trabalhar? Com estratégias como a promoção de um contacto frequente com poemas, a partilha de diferentes tipos de poemas com graus de complexidade crescente, o desenvolvimento de diferentes dinâmicas de leitura, com atividades de memorização, com a articulação com outros domínios e conteúdos da disciplina e também com outras formas de arte, música, pintura, a exploração da dimensão lúdica da poesia, ou através do reconhecimento dos valores, das vivências e das emoções que o poema veicula. Sugestões práticas baseiam-se em brincar de poeta. Por exemplo, atividades de associação da poesia a outras artes, como esta a que chamamos manchas poéticas, em que o aluno deita uma gota de tinta no meio da folha branca, dobra ao meio e, depois de a abrir e observar, atribui um significado à figura criada. Poderá depois escrever um pequeno poema sobre o que observou. No fim, mostra a mancha de tinta à turma e lê o poema que criou. Um exemplo de atividade de articulação com outros conteúdos da disciplina, acasos poéticos. A turma é dividida em 2 grupos. O primeiro grupo tem de construir uma sequência de 3 palavras pertencentes às classes gramaticais: determinante, artigo indefinido, nome, adjetivo. Por exemplo, um pássaro verde. O segundo grupo deverá construir uma sequência maior constituída por determinante, artigo indefinido, nome, que, por exemplo, uma flor que desliza no vento. Quando terminam, pedem ao professor para formar pares com elementos dos diferentes grupos, unindo as sequências com o verbo ser. Por exemplo, um pássaro verde é uma flor que desliza no vento. Outra atividade poderá ser a exploração de um poema, mas com atividades de interpretação e de leitura diversificadas. Vamos ver alguns exemplos partindo de um excerto do poema O Limpa Palavras, de Álvaro Magalhães. Quase todas as palavras precisam de ser limpas e acariciadas. A palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar. Algumas têm mesmo de ser lavadas, é preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso. Muitas chegam doentes, outras simplesmente gastas, estafadas, dobradas pelo peso das coisas que trazem às costas. Podemos começar por refletir sobre o título do poema e os possíveis sentidos da expressão limpar palavras. Limpar o som das palavras, lê-las de forma bem articulada, lê-las para exprimir o seu sentido, ou limpar o sentido das palavras, procurar o sentido de uma palavra desconhecida, usar a palavra em sentidos menos habituais. Depois da leitura silenciosa, os alunos fazem o levantamento dos adjetivos que caracterizam as palavras e, a seguir, o levantamento das expressões que reforçam a ideia de limpas e lavadas. No passo seguinte, centramo-nos nos versos "é preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso", para verificar se os alunos os compreenderam.
E, no fim, fazer a leitura em voz alta de 3 períodos do excerto, de forma que a entoação reflita o sentido dos versos. Acariciar as palavras. Ler exprimindo ternura. Por exemplo, acariciar as palavras. Raspar-lhes a sujidade. Ler com força e energia, ou seja, raspar-lhes a sujidade. As palavras chegam doentes, gastas, estafadas, dobradas. Ler exprimindo fraqueza, cansaço. Seria algo como: as palavras chegam doentes, gastas, estafadas, dobradas. E para terminar, pegando nas palavras de Carlos T., vamos fazer dos nossos alunos poetas do seu tempo. Por que não partir de uma música atual e construir a letra, o poema, em conjunto? Disponibilize uma música à turma, por exemplo, batida e pop. Escolha um tema em conjunto com os alunos. Promova um momento de escrita de uma letra para a canção. Explore a métrica, a mensagem e as emoções sentidas. Esperamos que este webinar vos tenha sido útil. Obrigada pela vossa presença e até breve.